Hoje nós queremos falar com vocês. Trouxemos uma pessoa aqui muito especial para falar de um assunto que a gente também não conhece e que é muito interessante e transformador nas nossas vidas. Primeiro, quero agradecer a audiência nossa, cada vez maior, né? Muita gratidão a todas as pessoas que estão se inscrevendo. Agradecer também o pessoal de fora, de Portugal, dos Estados Unidos, né? Que está nos seguindo. Eu sei que outros países também. E isso ajuda muito a gente trazer pessoas como a gente está trazendo aqui hoje, né, Rosiane? Com certeza. Então, nós contamos com o cliquezinho de vocês, contamos que vocês passem para outras pessoas. Sabe aqueles amigos que vocês sabem que precisam, mas que eles não dão essa moral? Passa para eles. Vai que um desses podcasts, ele passa para essa pessoa toda a informação que ela precisa. Então, contamos com você. E Luciano, amado amigo, bem-vindo, querido, Prazer estar aqui muito com bom vocês. receber você, né? Tentamos algumas vezes. Foi mesmo. Às vezes a gente não vai no caminho que a gente quer, mas o caminho encontra verdade. uma forma, né? Com certeza. Bom, como você está vindo a primeira vez, o que a gente quer saber, como todo mundo que está assistindo a gente, é como que você fez esse caminho de estar na Matrix, né, nesse mundo empresarial, de estar trabalhando, né, tantos anos, mas também que encontrou aí um caminho diferenciado que a gente está bem curiosa para saber. Com certeza, porque o que nós queremos que você conte é exatamente esse caminho de se transformar, de fazer diferente. Porque isso pode ser um caminho que várias pessoas que estão assistindo podem também olhar e entender esse como um motivador para ele seguir adiante. Então, conta para nós, Luciano. Sem dúvida. A ideia do que eu faço hoje em dia, ela está muito conectada com algumas escolhas que, em algum momento da vida, eu tomei relacionadas às artes marciais. Eu sempre estive vinculado às artes marciais, desde pequeno, mas eram sempre relacionadas a esporte, atividade física, e mesmo participando ativamente, aquilo não me preenchia, eu não conseguia encontrar um propósito para fazer aquilo que eu tanto gostava. E, em algum momento da minha vida, eu encontrei o Aikido. Tava um amigo em comum que fazia, me chamou, já treinava karatê, já tinha feito outras artes marciais. Ele falou, venha conhecer o Aikido, que eu acho que você vai gostar. Que nas artes marciais existe uma certa rixa, sabe? Eu faço isso, então eu não faço a outra coisa. Tem isso, Tem isso. Se eu sou praticante de karatê, o karatê é a melhor coisa que existe no mundo. Então, de certo modo, existe isso. Muitas pessoas têm a humildade de conhecer outros movimentos, né? Mas, de um modo geral, predomina isso. E você tocou num ponto importante, né? Humildade. Hoje está faltando em todos nós um pouco de humildade para alguma coisa, né? Sem dúvida. É mais fácil a gente criticar, né? Claro. Você olhar um movimento diferente do teu e falar, isso funciona, isso não funciona. E eu, naturalmente, tinha essa visão também e resisti um pouco para ir para o Aikido. Mas, em algum momento, decidi experimentar. Estava num contexto de vida que eu queria coisas novas, precisava de experiências novas. E aí se encaixou como uma luva, porque a prática do Aikido é uma prática de autodesenvolvimento. Ela não é uma prática puramente marcial, não é uma luta. O Aikido se apropria da luta para fazer um processo de desenvolvimento. Então, as técnicas que se pratica em tatame são, evidentemente, técnicas de luta, são torções, imobilizações, você joga a pessoa no chão, Sim. mas o objetivo de se treinar é causar um processo de desenvolvimento. É conectar a pessoa com algo que é além do físico, né, além da essência física puramente, para que ela consiga interagir melhor com as pessoas, que ela consiga interagir melhor com si mesmo, né, se conhecer. Né, ela está fundamentada, como a maior parte das artes japonesas, no Budô japonês. E o Budô japonês é aquilo que a gente sempre ouviu, que é o equilíbrio de corpo, mente e espírito. Que Uau. legal. Eu primeiro preciso equilibrar o meu corpo, preciso ter um corpo que não tem a ver com estética, não tem a ver com corpo barriga Sarado, de tanquinho. Mas com é um modelo, corpo, né? exatamente, Pré-estabelecido, um padrão né? pré-estabelecido, não existe isso, mas a ideia do corpo como uma preservação desse invólucro que a gente está nesse momento, nesse plano. A mente, como uma forma de expansão da mente, você só consegue expandir a mente, levar a mente para outro estágio, quando você leva o teu corpo a um desenvolvimento físico. Antes disso, você dificilmente conseguirá fazer isso. E o espírito, que passa a ser uma questão
de escolha. Qual o caminho espiritual que você vai seguir, né? Os japoneses, de um modo geral, têm predominantemente o shintoísmo como sendo a sua base filosófica, religiosa e etc. Mas o importante é você entender que esse elemento espiritual ele vai emergir, né? O japonês chama de iluminação, de satori. Ele vai emergir em você a partir do momento que você tem o corpo bem trabalhado, respeitou o seu casulo do plano, a mente está sob controle, que é isso que a gente precisa fazer com a mente no final das contas, e aí você está pronto para uma elevação espiritual em alguma instância. Tem até a frase nobre que, né, mente em corpo são, ou, né? Exatamente. Não tem como esse caminho não acontecer, né? Você ter uma mente exacerbadamente brilhante, mas um corpo adoecido. Perfeito, né? Não funciona. E você já conhecia a técnica antes de você entrar? Ou foi surpresa, foi direto para a técnica? Eu conhecia como um praticante de arte marcial, já tinha visto algumas coisas. Na época que eu comecei a treinar, a gente ainda não tinha acesso à internet tão fácil, né? Então, a referência... Não podia perguntar para o Google? Não podia perguntar para o Google. A referência do Aikido sempre foi, para muitas pessoas, os filmes do Steven Seagal. O Steven Seagal... Nossa, veja, obrigada. Agora eu já sei. Já entendeu o que é o Aikido, Já estou no caminho. E, pessoal, não que a gente seja velho, entendeu? Não, de forma nenhuma. Steven Seagal é novinho, é um ator novo. Jovem. Todos enfim, conhecem, todos os jovens conhecem. Agora, quem está abaixo dos 30 anos não sabe nem quem é, Claro, ele certamente. É só os jovens há mais tempo. Há mais tempo, exato. Mas, enfim, o primeiro filme do Steven Seagal que fez sucesso, ele, inclusive, está dentro de um dojo de Aikido. Ele é super graduado no Aikido. Ele é, digamos assim, que é um responsável pela divulgação do Aikido no mundo. Sim, o Aikido é relativamente novo, é uma prática que, como ela é hoje, ela é da década de 40. Super então, novo para se pensar num padrão japonês. Exatamente. Não existe competição, não existe campeonato. Então, por essas razões, não tem massa, né? Não tem um volume de pessoas que interagem com ela. Não é interessante, digamos assim, para a grande mídia, uma prática que só melhora você. Não melhora, não vence ninguém. Eu não estou lá para disputar com ninguém, eu não estou lá para derrotar ninguém. Eu estou lá para vencer a mim mesmo, né? Acho que a melhor tradução do Aikido é a frase famosa do fundador do Aikido, chama-se Morihei Ueshiba. Ele dizia que vencer o outro te torna um vencedor, vencer a ti mesmo te torna invencível. Uau, então, essa é linda. Nossa. Vai a abertura do podcast. Nossa, né? Perfeito. Não, é verdade, né? Exatamente. Então, é um desafio constante, né? E você equilibrar esses elementos. Então, a prática, ela se torna, de fato, um desafio para a pessoa, para quem E é muito interessante, quando você foi falando isso, uma das minhas áreas é a história, né? Então, eu fui lembrando de quando eu comecei a estudar para trabalhar nos materiais didáticos com a parte muçulmana e sobre a jihad. E a ideia que as pessoas têm que é a luta contra o outro, mas originalmente a ideia é você com você mesmo. Se perdeu, né? Eu hoje nem sei se os muçulmanos, acredito que a maioria nem pense dessa forma ou nem saiba, mas para nós aqui que temos um desconhecimento das artes orientais ou da cultura árabe, essas questões ficam perdidas e nós recebemos de uma outra forma. Assim como as questões das lutas marciais. Para nós são lutas marciais, não artes marciais. Né? Mas existe uma cota de responsabilidade que os próprios orientais têm nisso, né? Porque a conduta dos orientais entre si era de uma disputa. Os senseis, antigamente, disputavam quem tinha técnica melhor, mas o objetivo não era vencer o outro, era mostrar o valor do que ele fazia, para ter mais alunos próximos. E o ocidental, quando viu isso, entendeu que aquilo era algo para se colocar em confronto, de fato, não para ganhar valor daquilo que você está fazendo. Para a cabeça ocidental, nossa cabeça ocidental, é diferente de como a gente interage com o Oriente, mas a gente é ocidental culturalmente falando, para a nossa cabeça só faz sentido se eu tiver em disputa com alguém. Eu preciso mostrar que eu derrotei alguém para mostrar que tem valor o que eu faço, né? Sim. Eu e minha esposa, a gente pratica não, a gente faz corrida de rua. A gente gosta de participar dessas provas de rua que tem. E quantas vezes a gente já ouviu pessoas falar, tá, mas o que você ganhou? Não ganhei nada. Você acorda todo 5 horas da manhã para correr e para não ganhar nada? Para não ganhar nada. Então,
Então, não faz sentido para a nossa mente ocidental que você faz alguma coisa sem um objetivo de ganhar alguma coisa, que seja só para bem-estar, para se sentir melhor. É complexo, mas... E você disse uma coisa bem importante aí para a gente puxar o assunto que a gente inicialmente tinha falado, né, aqui nos bastidores. Isso tudo, você acha que está ligado com aquela conversa que a gente fez sobre virtudes? Sem dúvida. Né? Essa perda das virtudes, porque eu acho que hoje, se você parar na rua, né, tipo, com o microfone ali, perguntar assim, quais são as virtudes, ou qual que é a sua virtude, ou qual é a virtude do outro, as pessoas vão falar assim, o quê? A própria palavra, né? O próprio conceito de virtude, muitas pessoas não vão saber definir, ou nem num senso comum elas vão conseguir dizer, e para muitas pessoas pode ser até que seja uma palavra nova. Sem dúvida. As pessoas, elas encaram, penso eu, a ideia da virtude como uma característica que você tem, né? Ou como um dom. Um dom, talvez, né? Qual é a virtude que você tem? Como se fosse alguma coisa que você Baixou nascesse no celular. com isso. Exatamente, é um aplicativo. Abaixei esse. Eu baixei essa virtude, Eu tenho agora um eu app tenho virtude ela. e tal. Exatamente. E não é, a virtude é algo que você desenvolve. A virtude é uma característica que você trabalha nela. A virtude, ninguém nasce com X virtude. A gente pode ter indicativos de virtude ao longo da vida, pela cultura, pela família, mas você desenvolve a virtude baseado numa expectativa de melhoria. Nunca uma virtude vai ser para te levar para um lugar pior do que você já está. Ao contrário, a virtude serve para que você alcance um estágio melhor do que você está. Então, a ideia de virtude ela está muito conectada com o desenvolvimento de caráter. Ela está com o desenvolvimento de personalidade. Ela está com a personalidade talvez nem tanto, porque a gente pode moldar a personalidade. Talvez a gente não desenvolva a personalidade. Sim. Mas como uma ideia mesmo de construção, não de alguma coisa que você pega pronta Prontinha e aí. usa. Agora eu vou usar isso aqui. Exatamente. Então, um exemplo legal do oriental é os samurais, né? São conhecidos como figuras históricas que tinham as 7 virtudes do samurai. Essas virtudes, de fato, não existiam na essência, não era... historicamente falando, eu também sou formado em História. Historicamente falando, ela não tem a fundamentação mesmo histórica, porque ela foi romanceada por um autor chamado Inazu Nitobe. Esse Inazu Nitobe, para levar a cultura oriental para o Ocidente, ele criou um romance e romanceou os samurais através dessas 7 virtudes, né? Honra, lealdade, respeito, sinceridade, coragem, né? São virtudes que os samurais trabalhavam. Não que tinham. Não que tinham. Eram virtudes que os samurais, no seu dia a dia, na sua conduta, eles trabalhavam. Desenvolviam. Então, o princípio fundamental de virtude é esse. É algo que você busca, que você desenvolve, que você trabalha para atingir um estágio melhor, para atingir um outro contexto, né? E é muito difícil para a gente assimilar isso com a nossa mente ocidental, que a gente quer uma mente de coisas prontas, né? Sim, fast food. E até porque você pensa assim, quando você fala numa questão como coragem, você entende que coragem é uma coisa que você tem ou não tem. Não tem essa. Você nasceu com, ou alguém te forneceu essa coragem, teu pai, tua mãe, enfim, alguém te forneceu essa coragem, mas não algo que você desenvolve, né? Perfeito. Eu costumo dizer, a coragem não é a ausência de medo. É o controle que você tem do medo para fazer o que precisa. Né? Então, é você saber como usar o medo... Como usar o medo a teu favor. Como uma proteção, mas não permitir que aquilo te impossibilite de ir adiante. Sem dúvida. Por exemplo, nas artes marciais, a gente tem os exames de faixa. As pessoas são promovidas. Um parênteses, né? Sim. Ocidental. Porque no Japão não existem exames de faixa no Japão. Olha. Exames de promoção de nível, mas não tem visual disso. Você vai treinar no Japão, você tem faixa branca e faixa preta. Só. E existem o que eles chamam de kyus, no caso do Aikido. Em outras também, mas vamos falar do Aikido, que é onde eu tenho mais conforto, é o meu caminho. Então, existem os kyus, que são os níveis que você vai assumir. De trás para frente, 5º, 4º, 3º, primeiro kyu, faixa preta. No Brasil, quando veio para cá o Aikido,
a antiga confederação de esportes, que era a confederação de boxe, que determinava todos As os lutas. esportes de luta que fossem de existiam. luta. Era essa confederação que fazia. Então, não pode ter alguma coisa aqui que a gente não consegue ver avanço. Como é que vamos ter isso? Então, vamos colocar a corzinha nas faixas, que aí eu consigo saber que você que é amarela é diferente dele que é a vermelha. E assim surgiram as cores das faixas. Né? Então, perceba, uma mentalidade de competitividade. Eu estou avaliando que eu sou diferente Eu sou melhor desse que aqui. você. Não Né? necessariamente Sim, melhor, porque eu sou diferente. eu me desenvolvi mais do que o outro. Eu preciso ter um status né? diferente de você, Isso. eu preciso... E no Japão é a coisa mais natural do mundo. Eu já isso, consegui né? vencer mais pessoas que você. Sem dúvida. Por isso eu estou na faixa X. Exatamente. Eu tive a grata oportunidade na vida de estar no Japão. Fui o ano passado para lá. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, por perceber que aquilo que eu sempre estudei, sempre vivenciei aqui, é exatamente do jeito que eu imaginava. Uau. E com uma superação ainda maior. Mas você conseguia olhar para o Japão a partir do Japão, não olhar para o Japão a partir do Brasil. Eu acho que talvez por isso que eu tenho ficado tão encantado. Isso. Porque eu não fui lá com uma expectativa de comprovações. Eu fui com uma expectativa de vivenciar. E aí a vivência se tornou maior porque, de fato, é como eu esperava. Né? Tinha uma expectativa que pudesse ser daquela forma, então eu não fui decepcionado, vamos dizer assim. Mas no Japão existe um rigor absurdo, acho que todo mundo sabe com relação aos idosos, Sim. os mais velhos, e isso vem para as artes marciais. A maior parte das regras que existem dentro de uma arte marcial não são da arte marcial, elas são da cultura japonesa. Então, o Aikido se apropria da cultura japonesa. Você vai falar, no Aikido eu tenho que tirar o sapato para entrar no dojo? Sim, mas não é do Aikido. É o japonês que faz isso. É da cultura oriental, né? Não só japonesa. Não só da japonesa, perfeito. Então, dentro dessa característica, dentro do dojo, que é o lugar de treino que a gente tem, as pessoas elas treinam esse respeito com as pessoas pelo respeito à pessoa, não a cor da faixa que ela tem. Porque eu sei que eu olhei para você e percebi que você tem uma idade diferente da minha, então eu te respeito por isso. O respeito é por isso, não é pela pela cor gradação. da faixa que você tem. Né? E me diz uma coisa, Luciano, você acha, não concorda que essa necessidade nossa de botar faixinhas coloridas para mostrar níveis, isso não infla um ego? Mas eu insisto, a nossa cultura ocidental, ela é de egóica, egos inflados, né? Eu estava há pouco com uma equipe de uma empresa que estava fazendo treinamento, a gente estava falando da nossa herança da Idade Média, onde você tinha toda a dominação que existia das pessoas por meio de reis, nobres, a igreja, que dizia para a gente o que podia e o que não podia. Então, a forma que a gente tem, que a gente enxerga o Ocidente como uma forma de ser alguém, é quando eu estou num patamar acima de outra pessoa. Sim. Antes disso, eu não sou ninguém. Eu não posso ser feliz como um camponês, né? Metaforicamente falando. E é a própria colonização, né? Sem dúvida. Como historiador aqui, nós podemos bater um alto papo sobre isso algum dia. Exato. Porque realmente a colonização ela se fez a partir dessas disputas. E foi essa característica que foi trazida. E não foi respeitado, inclusive, quem estava aqui. Né? No caso do Brasil, quem estava aqui não tinha essa questão de disputa. Não havia uma propriedade privada de terra, não havia uma disputa exceto entre algumas tribos rivais indígenas, claro, grupos rivais, normal. Mas não existia isso que nós temos hoje, achando que isso é natural nosso. Não, isso foi trazido, criado e implantado a partir de uma cultura, né? Sem dúvida. É por isso que as virtudes são tão importantes. De serem desenvolvidas. A partir do momento que você se desconecta de uma virtude, se conecta com uma ideia de status, não importa a virtude. Então, importa atingir aquele... Aí você tem uma sociedade que hoje deve um monte por causa das casas de aposta, né? Sim. Nós não podemos ter jogos de azar no Brasil, mas quem patrocina o Campeonato Brasileiro de Futebol é uma casa de aposta. Sim. Então, dentro dessa realidade, você começa a dizer para as pessoas nas entrelinhas de que o que importa é atingir um status. Sim. Não importa o caminho que você faz para chegar lá. Joga para você ficar rico, aposta na loteria para você ficar rico. Quantos influencers que a gente vê hoje no mercado que alugam casa, alugam carros, para mostrar que eles atingiram patamar, um status, exato. e que é isso, ele sabe te dizer como faz. Então, é como a gente funciona, né? Agora, ir para o tatame,
dentro da minha realidade. Treinar, 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 para você ser um pouco melhor em algum contexto da vida, quem que quer? E o mais interessante, eu achei fantástica essa colocação, é você superando a você mesmo. Então, é uma outra energia, é um outro momento, é uma transformação de vida mesmo, né, Luciano? Sem dúvida. É muito... Como é que eu posso dizer? Ele é muito recompensador quando você consegue atingir um status baseado no seu próprio desenvolvimento. Só que ele é árduo para chegar lá. Para você conseguir fazer isso, demora. Né? Eu gosto de usar sempre um exemplo, por uma questão que nós já conversamos antes de origens familiares, né? Família de italiano, adora comer, é massa. Então, assim, a vida inteira eu estive em uma disputa com a balança. Qual que é o peso ideal, qual que é o momento de mais, de menos. Mas o fato é que quando você consegue entender que eu tenho que me controlar, eu tenho que fazer, e vem um resultado que você espera, não existe um padrão para isso, mas se eu quero perder 3, 4 quilos, 10 quilos, 20 quilos, e você atinge isso, depois de passar por um período árduo, a recompensa é indescritível para quem atinge. Só que as pessoas não estão dispostas a esse caminho. Ao caminho, né? Que é isso mesmo, eu quero apertar um botão e já chegar no resultado. O Ozempic, vou lá e clica e resolve minha vida, pílulas milagrosas. Então, a ideia de você conseguir caminhar, ela faz parte de um desafio que poucas pessoas conseguem fazer. Se você olhar o comparativo, por exemplo, quem treina outras artes marciais, não vou citar por uma questão ética mesmo, né? Mas outras marciais que têm tatames cheios, porque as pessoas vão lá e aprendem rapidamente alguma coisa que já coloca elas num patamar de competitividade, de poder participar disso ou daquilo. E dá para fazer clique, né? Dá para fazer clique, etc. Ou do Aikido, que você vai pegar tatames que são muito menos vazios. Muito menos é bom, né? Mas eles têm menos pessoas praticando, porque ali ninguém vai olhar para você e vai dizer, puxa, que bom que você fez isso ou aquilo. E você não vai ser um expoente naquela questão. Exatamente. E uma coisa que eu queria perguntar, tem idade para começar? Por exemplo, assim, uma pessoa diz assim, nossa, mas eu já tenho 50, eu já tenho 60, como é que eu vou para uma atividade dessa? Eu tenho dores aqui, dores ali, né? Porque pode ser. O pessoal está escutando isso hoje, né? Vai acontecer. Naturalmente, você tem... o que é a dificuldade acaba se tornando uma virtude para o Aikido, uma coisa boa, que é a não competitividade te coloca num estado de treinar dentro do seu ritmo, dentro daquilo que você consegue fazer, daquilo que você tem condições de fazer. É evidente que você será estimulado a avançar, a evoluir, mas dentro da tua condição. Então, hoje eu posso dizer, tenho a grata oportunidade de ter um senhor que treina conosco, tem 77 anos. Era a minha próxima pergunta. Começou a treinar com 75 conosco. Depois que treinou um ano, ele precisou fazer uma cirurgia de prótese do joelho, por questões... Ele jogou futebol a vida inteira, enfim. Seu Lugarini, que se nos ouvir, depois que recuperou, está treinando de novo. Então, não tem uma restrição. A restrição é a tua mente, né? Se você diz que você não pode, você não vai poder. E como que uma pessoa pode começar? Digamos, se alguém está ouvindo, claro que a gente aqui está falando de Curitiba, né? As pessoas queiram começar fisicamente, né? Se tem como aqui, presencialmente, em algum lugar, ou hoje também tem muita coisa online, se dá para fazer online, ou se tem um lugar que a pessoa possa, de uma federação, onde eu vou me informar e dizer se na minha cidade tem essa atividade. Com exceção do online, que não é a característica do Aikido isso, por mais que existam, mas se enxergar alguma aula online do Aikido, certamente não é o caminho. Você tem que estar lá no tatame, experimentar, ter contato, trocar energia, né? Fazendo um breve parênteses, o Ki, Aikido, é energia. Né? Ai, harmonia, Ki, energia, do, caminho. Né? Então, é um caminho de integrar a energia do mundo, do universo, com esse universo. Nosso sensei aqui em Curitiba, que é o sensei Rodolfo Reolon, ele citava para nós experiências que a pessoa que trouxe o Aikido para o Brasil, chamada Heishin Kawai, o Shihan Heishin Kawai, dizia que a gente tem que integrar o macro-universo com o micro-universo. Na hora que você entra com essa harmonia, você está treinando Aikido. Né? Então, com relação a como procurar o Aikido, um ponto importante de destacar é que cada sensei ele vai trazer alguma visão sobre o treino. Né? Nem todos os senseis vão ter uma visão filosófica, no meu caso, histórica, ou com um olhar conectado ao desenvolvimento, que é o que eu enxergo.
do Aikido. Sim. Você vai ter senseis que vão ter uma visão mais técnica, uma visão mais leve, mais energética. Sim. Então, dito isso, quem está ouvindo a gente vai achar que em todo lugar você vai achar um Aikido baseado na visão do Luciano. Não. Não é assim. Então, o caminho é procurar, de fato, dojos próximos da sua casa. Aqui no Paraná, a gente tem a Federação de Aikido do Estado do Paraná, no qual o dojo que eu tenho faz parte. Depois você passa o endereço para a gente, que a gente deixa aí embaixo para o pessoal. Aikido Paraná Brasil, né? Aikido Paraná Brasil você vai achar no Instagram, enfim, em outros lugares. A gente tem algumas cidades do Paraná que tem dojos credenciados, né, para ensino da prática. É importante destacar que essa federação ela é reconhecida pelo Japão. Ela tem uma autorização do Japão para ensino e promoção do Aikido no Brasil. Somos a 7ª organização no Brasil a ter esse reconhecimento e a primeira fora do estado de São Paulo, né, que consegue essa premissa, vamos dizer assim, para ensinar o Aikido, que é uma mostra que a gente pratica o Aikido como se espera, né, como o fundador do Aikido preconizou. Então, o caminho é procurar o interesse e fazer uma aula, né? O Aikido é muito corporal. Eu preciso experimentar com o corpo. O interesse vem primeiro, evidente, mas eu preciso experimentar com o corpo. Eu preciso fazer com que o meu corpo sinta aquilo. O Aikido não é algo... não tem razão. O Aikido é sentimento. Na hora que eu estou no processo, eu preciso sentir aquela movimentação, como aquilo se encaixa comigo. Vai sentir dor, vai sentir uma pressão, mas... é como o meu corpo reage a essa relação para poder continuar e, enfim, colher os benefícios. E eu acho que uma coisa interessante de colocar aqui para quem está nos ouvindo, Luciano, é porque o Aikido, para você, ele vem como uma história de transformação, né? Sim. Transforma a tua vida. Então, o teu olhar sobre a técnica, ele vai passar por todo esse sentimento. Você realmente internalizou, é para você uma vivência. Então, obviamente que você passa isso como uma vivência. Você não passa isso como uma técnica. Perfeito. Tem muito... acho que o caminho... Talvez, admito para você que nem eu tivesse olhado dessa forma, mas faz muito sentido. Eu reproduzo aquilo que ele representa para mim, né? Eu tenho uma gratidão enorme pelo Aikido, sobre o aspecto de como ele fez eu enxergar a vida diferente a partir do momento que eu comecei a treinar. Não é uma transformação mágica, eu não virei um monge. Tenho muitos defeitos e muitas coisas não que flutua. precisam... Ainda não. Está flutuando. Estou praticando, mas ainda não. Mas o fato é que aquilo que eu consigo praticar, literalmente, no tatame, ele acaba sendo formas de eu enxergar a vida fora do tatame. Sim. Né? Então, e a experiência de ser um instrutor, né, de poder ensinar isso, ela também me proporciona ver o mundo de uma forma diferente. Porque a tua dificuldade em desenvolver um movimento provavelmente é diferente da sua, que vai fazer com que eu melhore com a minha posição de professor, né? E já que a gente falou de energia, de toda essa energia boa, a gente aqui tem sinergias quânticas. E ali tem 3 caixinhas. Você pode escolher a caixinha. E dentro da caixinha maior... muita escolha. Dentro da caixinha maior, você vai escolher um número que você intuir, de 1 a 8. E na caixinha menor, de 1 a 6. Qual caixinha você quer? Com a caixinha de baixo, com a base. Muito bem, vamos lá. E dentro dela, de 1 a 8. Que número? A gente falou de 7 virtudes do samurai, o 7, né? Muito Quem que está aí no 7? Uau! Lua nova. Olha só. É isso aí. Então, vamos trazendo. Realmente, hoje é um dia de muita novidade, né? De lua nova. Que essa sinergia possa nos transformar, né? Para que esse novo realmente venha. Porque estamos precisando de novas ações, né? Sem dúvida. E você, Luciano, você nos falou que você é consultor. Você é consultor de quê? Hoje eu atuo como consultor de desenvolvimento organizacional. Então, meu foco Uma de trabalho... área diferente. Ela é comum às áreas internas das empresas. Sim. São áreas de desenvolvimento Mas organizacional. diferente da técnica do Aikido. Então, aí é Aí que você está faz Ou você não. mistura. Aí é que está a diferença. Eu considero como um privilégio de poder atuar com o Aikido nesses processos de desenvolvimento, né? Muito bom. Ou então tem empresas que estão investindo nisso? Ainda não como a gente gostaria, Sim, mas sim. que legal. Eu faço muitas ações hoje de desenvolvimento com líderes, onde eu uso o Aikido como ferramenta. Como consultor, eu me aproprio de uma técnica chamada técnica de experiencial, uma metodologia
experiencial, ou seja, é um aprendizado por meio da experiência. Então, primeiro você proporciona uma experiência para a pessoa com o corpo, de diversas formas, pode ser subir uma montanha ou um jogo de negócio que você faz num ambiente mais fechado, para que a partir dessa experiência a gente aponte pontos de aprendizado com uma temática em específica. E o Aikido se encaixa muito bem com muitas dessas temáticas, né? Para discutir, por exemplo, relacionamento, discutir gestão de conflitos, discutir interação, presença. São pontos, são virtudes que a liderança, de um modo geral, precisa desenvolver, principalmente na época que a gente está. Então, sim, ela tem sido utilizada como uma ferramenta para isso. Então, eu coloco os líderes para experimentar o Aikido, não como a gente faz em tatame na prática, mas com movimentações mais coerentes ao ambiente, às vezes, que é possível aplicar, mas que permitem os líderes a se conectar com isso. Não só líderes, né? Mas, enfim, as pessoas se conectarem com aquele aprendizado. E a experiência é muito legal. Eu sou suspeito para falar, mas é uma experiência incrível de Fiquei conexão. imaginando alguma história curiosa, assim, alguma coisa que você diga assim, nossa! A gente adora histórias. Geralmente, Mas sem contar nomes, Não precisa né? contar Mas o nome da claro. pessoa, algo assim que nem foi nada, mas assim, marcante. algo que... Aquilo, assim, para você foi surpreendente ou surreal ou diferente, no mínimo. Eu diria que em todas as ações em que o Aikido, por exemplo, está presente, as pessoas elas entram com muita descredibilidade. Elas acham que aquilo é uma coisa sem muito valor. Lá vem mais um Não, fazer eu nunca gostei de arte marcial na minha vida e agora Ah. vou ter que fazer um movimento como esse. Porque, infelizmente, as pessoas vão obrigadas, né? Inclusive, Sim. quem está no mundo corporativo, ele está embotado de algumas razões. Sem dúvida. Que o As Aikido- crenças não são que o Aikido limitantes, não elas está são cabendo ali. barreiras mesmo, né? Sim. E a maior parte das pessoas, eu diria que a grande maioria das pessoas, ela está realmente transformada. Ela enxerga coisas que ela não enxergaria só numa aula, né? Com um palestrante. Porque quando você experimenta de fato com o corpo, você sente que a pessoa, como que ela resiste, como é que uma simples movimentação do meu corpo já desconecta o outro completamente. Então, as transformações que as pessoas têm, um antes e depois, elas são muito impactantes. Né? Então, a gente tem movimentações que a gente faz, por exemplo, com espada de madeira, para as pessoas treinarem controle emocional, então, que são instrumentos que a gente usa na prática do Aikido. Ela é fundamentada na experiência do samurai mesmo, né? Então, tudo isso faz com que a pessoa tenha, de fato, uma conexão com o conteúdo. Então, assim, histórias mirabolantes, assim, não me vem nenhuma à cabeça, mas eu acho que todas elas acabam trazendo essa experiência de transformação. Quem pratica, quem faz isso, eu costumo brincar que uma das ações que eu faço com uma certa frequência é na cidade de Vinhedo, em São Paulo, por meio de uma outra consultoria que é a Digo. Conheço eles. Trabalho lindo, maravilhoso, dentro da antroposofia. São A ótimos. Digo me abre esse espaço há anos já, que a gente, num dos módulos que eles trabalham na formação de líderes, que é um módulo de gestão de conflitos, a gente aplica o Aikido como a experiência corporal. Então, dentro dessa realidade, as pessoas saem transformadas, de verdade, com a experiência que elas têm lá. Então, para nós é sempre muito gratificante, porque é algo que a gente gosta tanto, faz tanto sentido para a gente, e, de repente, você tem sentido para outras pessoas. Eu brinco que em Vinhedo, que é a cidade onde a gente costuma fazer, se eu tivesse um dojo de Aikido lá, eu ia ter umas centenas de pessoas. Maior de pessoas. Porque elas buscariam, certamente, porque saem com esse interesse. Saem com interesse, aí elas precisariam de um lugar que ela lugar pra tivesse... lá. E que ela tivesse aquele mesmo formato, aquele mesmo acolhimento, aquela mesma proposta que você apresentou. Essa- Pode ser que, se elas forem para um outro lugar, elas acabem não... Com outros senseis, né, que nós Sim, conversamos, a que gente tem seja. essa consciência, né, que o Aikido, ao mesmo tempo que você tem uma enorme possibilidade, uma enorme variedade de possibilidades, ele também depõe contra. Justamente, como que eu vou divulgar hoje o Aikido, por exemplo? Como eu vou fazer uma propaganda do Aikido? O que você vai encontrar no Aikido? Então, se é o Sensei Luciano que está falando, você vai encontrar baseado na minha visão. Agora, se é o Sensei Fulano, ele vai ser baseado na visão dele. Sim, que é o caminho dele. Na terapia caminho também. dele, Nós também perfeito. temos formação terapêutica. Se você fizer terapia com um constelador ou fizer uma terapia com a Rosiane, que é consteladora, você vai dizer assim, é diferente. Perfeito. Porque nós somos o processo junto com a pessoa, né? Exatamente. Então, esse exemplo é perfeito.
Só que quando as pessoas buscam o Aikido, elas buscam baseado numa visão que ela teve Sim. daquilo. Eu vi um vídeo do Luciano E fazendo assim. E aí ele vai lá em São Paulo com outro sensei. Puxa, mas não é o que eu vi. E, na verdade, assim, a tua fala me fez eu pensar muito nisso que a Márcia acabou de dizer. É como se ela fosse uma terapia sob medida também, o Aikido ali, né? Que ela não é necessariamente uma terapia, mas é também. A forma de trabalhar, ela precisa ser sob medida. Porque se você receber lá um jovem de 15, 16 anos, que está meio fora, que está meio alheio a tudo, ele vai ter uma forma de sentir aquilo. Se você receber um senhor lá de 70 e poucos, num outro momento de história ou com uma outra questão que ele está indo trabalhar, ele vai receber de uma outra forma e você mesmo vai ser outra pessoa para eles. Sim, acontece desta forma. E eu acho que um grande diferencial baseado numa terapia, ela é um balizador que existe. Por que eu digo isso? Existe um balizador técnico, um balizador comportamental dentro daquele ambiente que coloca todo mundo mais ou menos nessa mesma página, vamos dizer assim. Então, esse é o diferente de uma terapia. Na terapia, de fato, às vezes você prepara até um ambiente diferente para a pessoa. De uma forma diferente. Enquanto que no Aikido, o ambiente já é pronto e as pessoas se adaptam, se moldam àquele ambiente. Mas na prática em si, na vivência em si, ele vai ter, sim, uma personalização daquele movimento baseada no que ele consegue fazer. A palavra, às vezes, é um pouco pesada, mas com uma certa tolerância. Eu entendo que você tem uma limitação, eu tolero que você não vá tão fundo, mas você precisa caminhar para ir melhor. É sobre essa ótica. Eu preciso avançar, eu preciso me dedicar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso treinar mais. Então, também existe um pouco da marcialidade, que é a essência do que a gente faz. Eu não vou chegar a lugar nenhum sem eu não me dedicar a isso, né? E é muito interessante essa palavra que você usou, a tolerância, porque nós temos também aí um conceito bem complexo, né? Porque a tolerância, as pessoas têm uma ideia de tolerância apenas como eu aguentar você. Mas existem princípios da tolerância, existem documentos que trazem esses princípios justamente para mostrar que essa é uma questão muito mais de empatia, de percepção, de sensação, do que realmente do que nós internalizamos como tolerância. Exato. Porque vem sempre o negativo, né? Eu vou ter que tolerar aquela pessoa. Não. Eu tolero o outro, eu tolero essa situação, né? Vai para o negativo, mas a tolerância é um exercício. Sem dúvida. E ela está muito mais ligada com a empatia. Na visão do que eu quis dizer, é exatamente isso. É você entender que ali existe uma condição diferente, que eu não compartilho daquela... Para mim, entre aspas, fácil fazer. Então, não posso achar que para todo mundo é assim. Sim. Então, a empatia é nessa condição. Eu não consigo me colocar no teu lugar. Eu não tenho a dificuldade que você tem. Entretanto, eu sei que para você é difícil. E, às vezes, a dificuldade não é uma dificuldade física, motora. Ela é uma dificuldade emocional. Muitas pessoas, por exemplo, a gente faz rolamentos, né? Quantas pessoas que vieram e não conseguem rolar porque tem medo da queda. Já teve pessoas que vieram treinar conosco que, em época de escola, sofreram bullying por não conseguir fazer alguma coisa e aí eles se sentem que estão em julgamento. Então, é comum. Isso não é só do Aikido. Em qualquer arte marcial, você vai ter elementos que acabam travando a pessoa de se desenvolver. Mas a hora que você percebe isso e a pessoa se sente confortável de não atingir nenhum status para ninguém, ela começa a se soltar. Ela começa a entender que se ela não faz o movimento de rolamento perfeito, que ela rola de uma forma feia, vamos dizer assim, está tudo bem, não tem problema. O importante é ela caminhar, ela sair desse treino fazendo algo melhor do que ela fez no anterior. Ela conseguir fazer o movimento, ela por ela, com ela. Melhor do que ela fez anteriormente. Exato. Essa é a premissa. Hoje você tem que sair daqui melhor do que você a chegou. aula anterior. E assim sucessivamente, né? O princípio do Kaizen, né? Japonês, Sim, que é a melhoria contínua. Né? E, Luciano, para a gente está quase chegando no final, né? Então, é muito rápido. muito aqui. rápido. Parece que demora Rápido um mesmo. tempão, mas parece que fica 5 minutos, né? Mas, como a gente falou muito, né, de trazer essa consciência das virtudes, a pergunta que eu queria te falar, e depois, se você também quiser deixar uma mensagem final, mas a pergunta que eu queria é assim... Das pessoas que já passaram, que estão com você, existe, por exemplo, uma preponderância em algumas virtudes que elas vão buscar trabalhar? Não estou dizendo que encontrem, mas que vão buscar. Dizer assim, Márcia, as 3 principais seriam essas ou a principal?
Se a gente fosse relacionar as virtudes, até como nós falamos dos samurais, eu acho que o respeito é uma virtude que ela vem, porque as pessoas elas têm uma tendência, quando não conhecem o ambiente, ela adota uma postura respeitosa, né? Ainda de avaliação, e depois esse respeito se transforma. Um respeito que é a si próprio, né? Sobre o seu corpo, os seus limites, as suas vontades, respeito ao ambiente. A gente preza muito no ambiente do Aikido a seguir um pouco com a doutrina pesada, mas com o conceito cultural japonês. Então, quem cuida do ambiente são os alunos. Não existe uma moça da limpeza que vem fazer faxina 2 vezes na semana. Quem limpa o dojo são os alunos. Quem passa o pano depois do treino são os alunos. Quem tira o lixo são os alunos. São eles que cuidam do ambiente, que não é ocidental. É verdade. Com certeza. Nada não é ocidental. ocidental. E com o passar do tempo, você percebe isso. Eu passo a respeitar o ambiente que eu usufruo. Porque eu cuido, né? Eu cuido. E provavelmente Exatamente. isso se estende, né? Provavelmente essa pessoa vai estender essa virtude, né? A gente brinca que algumas esposas falam que não funciona tão bem assim em casa, né? Mas o fato é que ele precisa ser exercitado. Sim. Né? Frequentemente você tem que estimular, você tem que cobrar, às vezes, um comportamento, porque não é natural. Para nós não é natural fazer isso. Sim. Sempre tem alguém para fazer, né? Sempre tem alguém para fazer e não é da nossa índole, muitas Sim. vezes, tomar uma atitude num As ambiente... pessoas começaram a tirar o sapato para entrar em casa na pandemia. Pois é. Eu sempre tirei. Pois é. Mas E as muitos pessoas, que tiravam passaram a não tirar, continuam eu não tirando. sempre tirei. verdade. Eu sempre tirei porque eu moro em chácara. Sim. Então a minha característica era, tava sujo lá de fora, então eu não ia tem como entrar. trazer isso pra dentro, E isso né? sempre virou um hábito, mas não é comum, né? Não é comum. Então, eu diria que o respeito é uma das virtudes que prevalece. Que bom. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão buscando? Tente voltar lá atrás em você, que eu acho que sempre é o melhor caminho em nós mesmos, né? O que essas pessoas podem fazer, que movimento elas podem fazer para ir para esse caminho aí? Eu acho que a primeira mensagem que eu deixaria é olhar para dentro. É a grande dificuldade que a gente tem de olhar para dentro e se perceber, né? Como eu costumo dizer até em alguns dos treinamentos, é muito mais fácil olhar para a janela do que olhar para o espelho. Então, se olhe mais no espelho, sobre o aspecto de entender características que você precisa trabalhar, não sobre a ótica de que é melhor ou pior do que alguém, mas sobre a ótica de que você precisa se desenvolver, a gente precisa avançar, a gente precisa causar pontos de desenvolvimento. Né? Então, acho que a grande mensagem é olhar para dentro e procurar alternativas que te permitam olhar para dentro. O Aikido é uma delas, é uma alternativa. Se eu disser para você, venha para o Aikido, que você vai se encontrar, eu estou falando uma mentira. Pode ser que você não se encontre e vai se decepcionar com esse convite. Sim. Mas se você busca alternativas para poder olhar para dentro e se encontrar de alguma forma, certamente o Aikido te permite isso. A questão é se você vai encontrar no Aikido isso, ou numa terapia com a Márcia, né, me perdoe. Rosiane. Ou a Rosiane. Aí fica a seu critério, né? Se encontrar uma terapia com a Márcia ou com a Rosiane, isso vai ficar ao critério de quem escolher. Sim. Mas se você não tiver esse ímpeto de olhar para dentro, nem o Aikido, nem Márcia, nem Rosiane vão Tem conseguir terapia nenhuma, nada. né? Nada vai funcionar. Você vai continuar buscando no externo, como você citou, né? Sem a questão... dúvida. Vai ficar olhando pela janela e vai virar Sim. passageiro, literalmente, da vida, né? Uau. Verdade. Nossa. Então, mais uma vez, muita gratidão Eu por que agradeço a você ter oportunidade. vindo e aceito esse convite. Espero que essa conversa possa realmente ajudar as pessoas a sair dessa vida de janela, né? De olhar só para fora e olhar para dentro. Eu já estou querendo ir fazer Aikido. Vai ser um prazer. Não sei se eu vou conseguir rolar, mas... Não se E preocupe com você, isso. se as pessoas quiserem procurar você para isso, pode? Por favor, Podemos? claro. Vamos colocar o No contato. Instagram eu tenho o Lute Eu coloco Giannini lá, acho que deve Aham. aparecer em algum lugar Sim. aqui. Sim, Mas vai aqui em aparecer. Curitiba, o nosso dojo fica na região do São Brás. Aham. Né? Os desafios de logística às vezes impedem, mas Sim. o que eu sempre peço para as pessoas é, vai e experimenta. Se aquilo fizer sentido, depois você planeja Como encaixar na fazer. sua Nada vida, Exato, né? é impedimento exato. quando aquilo te interessa. Perfeito. Se você colocar, mas é longe, eu não vou conseguir chegar. Não. Pronto, já colocou impedido. Quando está apaixonado por alguém, você não vira a cidade toda para encontrar a pessoa, você não vai para outra cidade. Exatamente. Então, não deixa de ser uma paixão, né? Exatamente. Então, fica o convite, vai ser um prazer recebê-las lá. Olha, Gratidão Obrigado. mesmo aí. Obrigado. Foi muito bom estar com Muito você. obrigado, gente. foi maravilhoso. Amados, como a gente sempre diz, né? Vamos despertar.